Alunos da segunda série, tudo bem com vocês? Professora Cássia, de novo, para a gente terminar a nossa aula sobre concordância nominal. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde, estejam animados para a gente começar mais essa aulinha aí, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre mais alguns casos de concordância nominal. E só para a gente lembrar o seguinte: quando a gente estava lá na última aula, a gente viu que concordância é quando eu tenho um substantivo no feminino ou no masculino, e aí o meu artigo, o adjetivo, as palavras que se referem a ele vão ter que concordar com esse substantivo. Então, artigo, adjetivo, numeral, pronome tem que estar em concordância com o meu substantivo. Lembra disso? Então, substantivo no feminino, artigo no feminino, substantivo no plural, pronome no plural e assim por diante. Na última aula, então, a gente viu os casos especiais relacionados a questões como: eu tenho dois substantivos e um único adjetivo, o adjetivo apareceu na frente, como é que fica, etc. Ok. Hoje nós veremos algumas expressões, algumas palavras que possuem regrinhas especiais. Foi? Então vamos começar. Primeiro, se a gente está falando de uma cor, a gente vai pensar que se essa cor ela é formada por um adjetivo, ela é variável, ou seja, ela vai para o feminino, vai para o plural, vai variar, ok? Que tipos de cores são essas? Sapato branco. Branco é adjetivo. Ok. Então, sapatos brancos. Foi normal. Casa amarela. Amarela é adjetivo. Então, casas amarelas. Normalmente. Variou normalmente. Foi para o plural, foi para o feminino. Ok. Agora, foi para o masculino, foi para o plural, etc. Se a cor ela é representada por um substantivo, aí a gente vai dizer que ela vai ficar invariável. Olha aí o exemplo que a gente tem: sapato cinza e casa rosa. Cinza é o nome daquele pozinho, um substantivo. Casa rosa. Rosa é o nome de uma flor, um substantivo. Então, não vamos colocar no plural. Sapatos cinza, casas rosa. Permaneceu invariável. Então, a gente vai ter que ver se essa cor aí é representada por um adjetivo ou por um substantivo. Combinado? Próxima. Temos as expressões um e outro, um ou outro, nenhum, nem outro. Essas expressões, elas sempre, o substantivo que acompanha essas expressões sempre vão ficar no singular e o adjetivo vai para o plural. Como assim? Não entendi nada. Vamos ver os exemplos para ficar mais claro. Ó, utilizei a expressão um e outro. Um e outro, professor. Professor é o meu substantivo. Ficou no singular. Ok. Agora, eu vou colocar um adjetivo para falar desse professor. Então, eu vou falar um e outro professor estudiosos. Ok? Próxima. Usei um ou outro. E aí, o substantivo foi aluno. O substantivo ficou no singular. Mas o adjetivo, compenetrados, foi para o plural, certo? Nenhum, nem outro orador é o meu substantivo. Adjetivo, preparados, foi para o plural. Então, ó, com essas expressões, o substantivo fica no singular e o adjetivo vai para o plural. Próxima. Mesmo e próprio. Esse daí a gente tem algumas particularidades. Vamos dar uma olhadinha. Os adjetivos mesmo e próprio, eles concordam com o substantivo ou com o pronome substantivo a que se referem, em gênero e número. Então, eles têm que concordar. Ok. Ele mesmo resolveu a questão. Dá a ideia de que foi ele próprio, né? Ela mesma resolveu a questão. Se eu coloquei no feminino, o mesmo também vai para o feminino. O próprio é a mesma coisa. Então, eles próprios negaram, elas próprias negaram. Variou normalmente. Ok. Mas eu tenho que prestar atenção numa coisa.
Essa palavra mesmo, ele pode significar realmente, de fato. Quando for isso, ele vai ficar invariável. Então, se a palavra mesmo estiver significando de fato, realmente, não vai para o plural. Os alunos farão mesmo vestibular para o FRJ, ou seja, eles de verdade vão fazer. Então, quando está significando isso, de verdade, ele vai ser advérbio. E aí, por isso, não tem plural, porque o advérbio é uma palavra invariável, lembra? Então, quando estiver significando isso de fato, de verdade, ele vai ficar no singular. E a palavra mesmo, quando for igual a, até, inclusive, é invariável. Então, quando ela for igual a, até ou inclusive, ela é invariável. Olha aí. Mesmo elas reclamaram do episódio desagradável. O que está significando aí? É como se fosse, inclusive elas, até elas reclamaram. Como é que pode isso? Até elas. Nesse caso, é invariável. Não fica muito preocupado, porque isso é até um pouco meio intuitivo, né? Porque a gente usa assim mesmo. Então, você já vai até pela intuição, mas fica atento a essas expressões. Próxima. A palavra só. A palavra só também tem algumas particularidades. Vamos dar uma olhadinha. O só, ele pode equivaler a sozinho. Quando ele equivaler a sozinho, ele vai ser um adjetivo e aí ele vai ser variável. Então, lembra disso. Só igual a sozinho, varia normalmente. Eles jamais ficarão sós. Variou, ok. Elas jamais ficarão sós. Também variou, normalmente. Agora, a palavra só pode significar somente, apenas. Quando significar somente, apenas, ela vai ser invariável. Por quê? Porque aí vai estar funcionando como um advérbio. Então, por exemplo, se eu digo o seguinte, eles só queriam estudar. Eles queriam apenas estudar. Só isso que eles queriam. Ela só comeu um pedaço do bolo. Comeu apenas um pedaço do bolo. E aí vai ficar invariável. Foi? Ok. Agora, a expressão a sós, ela é invariável. Então, eles queriam ficar a sós um pouquinho. Conversar a sós é invariável. Então, temos aí 3 particularidades. Fique atento a essa palavrinha, porque ela cai bastante. Os adjetivos anexo, incluso e apenso. Vamos lá. Esses adjetivos, eles concordam em gênero e número com o substantivo a que eles se referem. Então, olha aí. Vai anexo um recibo. Vai anexo um recibo. A palavra anexo está concordando com a palavra recibo. Vai anexa uma certidão. Então, anexa está concordando com a palavra certidão. Ok. Agora vamos às particularidades. Temos mais uns exemplos aí, mas vamos às particularidades dessas palavrinhas. Se eu uso, em vez de anexo, eu uso em anexo, aí ele está funcionando como uma locução adverbial, porque traz uma ideia de que seja um lugar, ou seja, em anexo. Nesse caso, vai ficar invariável. Se eu escrevo um e-mail, por exemplo, eu digo assim, coloquei o documento em anexo. Simples. Foi? Então tá. Agora, se a gente estiver falando de verbo, porque o anexo ele também pode ser um verbo, né? Eu anexo, tu anexas. Se for um verbo, vai flexionar normalmente. Eu anexo, nós anexamos e assim por diante, ok? Então vamos nos atentar a esses nomes aí. Essas outras 3 palavrinhas que vocês podem até se surpreender com a palavra bastante, que talvez vocês não saibam que bastante pode ir para o plural em determinados casos. Vamos dar uma olhadinha. Caso eles se refiram a substantivos, eles serão pronomes adjetivos indefinidos. Ou seja, se eles são pronomes indefinidos, eles vão para o plural, eles serão variáveis. Ela comprou muitos presentes. Muitos presentes. Esse muitos aí está se referindo à palavra presentes. Então, vai para o plural. Falou poucas palavras.
poucas está se referindo a palavras, então também vai para o plural. E olha o bastante aí. Bastante pode equivaler a muitos. Se equivaler a muitos, muitas, ele vai para o plural. Então, eram bastantes encomendas. Vocês nunca ouviram bastantes, porque a gente quase não fala assim no plural, né? Mas tem. Se a gente estiver equivalendo bastante a muitos, vários, vai para o plural, certo? Pegadinha, então, hein? Fiquem atentos. E a gente pode também ter essas palavras modificando um verbo. E aí, nesse caso, elas serão advérbios. Como a gente já viu, se elas forem advérbios, elas serão invariáveis. Não vai ter plural, não vai ter feminino, masculino. Então, olha aí. Eles compraram bastante. Eles compraram muito. Não tem plural. Eles eram pouco agradáveis. Pouco. Não tem plural, ok? E a palavra menos. Menos é aquela palavra que a gente quase surta quando alguém fala menos, né? Então, não temos menos, ok? Menos é sempre invariável. Então, havia menos alunas na convenção. Menos torta, menos qualquer coisa, menos bebida. É invariável. Não vai pro feminino, concorda? Tranquilo. Bora. As palavras meio e meia. Essa daí também gera bastante dúvida. A gente vê também bastante inequações aí, inadequações aí. Meio quando equivaler a metade. Nesse caso, será numeral. Então, quando meio significar metade, ele vai ser numeral e vai concordar com o substantivo a que ele se refere. Então, se eu digo que ele comeu meia maçã, é a mesma coisa que dizer ele comeu metade da maçã. Nesse caso, é numeral, então concorda normalmente. Ok. Era meio-dia e meia ou meio? Fala aí pra mim. Era meio-dia e mais meio-dia, mais metade de outro dia? Não. Era meio-dia e meia hora. Por isso que fica no feminino. Meio-dia e meia hora. Certo? Concordou normalmente. Mas eu posso ter a palavra meio ou meia significando mais ou menos, parcialmente, ó, mais ou menos. Quando equivaler a mais ou menos, ele vai ser invariável. Então, se eu digo que ela estava meio gripada, ela estava mais ou menos gripada. A porta estava meio fechada, estava parcialmente fechada, ok? Nesse caso, não tem feminino, não vai concordar. Foi? Próxima. As expressões é bom, é necessário, é preciso e é proibido. Essas expressões aí, elas merecem a nossa atenção. Por quê? A gente tem dois casos. Se elas estiverem determinadas, né, quando o sujeito dessas expressões estiver determinado, a gente vai fazer a concordância. Então, se eu digo o seguinte, é proibida a entrada. Eu utilizei um artigo definido para me referir à palavra entrada. Nesse caso, se eu utilizei esse artigo definido, se eu estou determinando esse sujeito, a gente vai concordar. Vai ser é proibida. Mesmo acontece na frase de baixo. Este vinho é bom para a saúde. A saúde. Este vinho é bom para a saúde. Ok. Agora, se eu não determinar, se eu não utilizar nenhum artigo, nenhum pronome, poderia ser também, esta água é boa para a minha saúde, né? Então, qualquer palavra que determine aí o meu sujeito, a gente vai concordar. Agora, se eu não usar palavra nenhuma para determinar o meu sujeito, o meu substantivo, aí ele vai ficar invariável. Olha para cá. É proibido entrada. Antes de entrada, não apareceu nenhum artigo agora. Então, ó, ficou proibido. Vinho é bom para a saúde, não coloquei a. Então, continuou o masculino. Então, é isso. Se a gente determinar, a gente coloca no feminino. Se a gente não determinar, a gente não faz essa alteração de concordância. Certo? Molezinha, né, galera? Então, é isso.
Temos algumas outras pouquinhas, tá? Palavrinhas que eu não coloquei no vídeo para vocês, que são palavras que a gente quase não usa, mas tem na sua apostila. Dá uma olhadinha sempre nessas regras, tá? Na hora que você estiver fazendo o exercício, não faz o exercício de cara, assim, da sua cabeça. Dá uma olhadinha no conteúdo, que isso vai te ajudar a fixar a matéria. São muitas regrinhas? São. Vocês vão ficar meio que desesperados no início? Mas não precisa disso tudo. É bem tranquilo. Vai fazendo os exercícios com calma que você vai entender bastante e vai fixar esse conteúdo de uma maneira bem fácil, bem tranquila. Já estaremos de volta. Se Deus quiser, tudo isso vai passar e vai ficar tudo bem. Fiquem tranquilos. Aproveitem esse tempo para pensar um pouquinho também, para relaxar. Não se desesperem com tantos conteúdos, com tantas regras, porque isso é o de menos. A gente precisa mais estar focado, ligado em aprender de verdade, em estudar de verdade, em ter certeza de tudo que a gente faz na nossa vida. Então, fiquem bem tranquilos. Vai dar tudo certo. Já estaremos juntos novamente. Muitos beijos para vocês e até a próxima aula.